lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Fazendo isto, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Ansiedade é excesso de futuro. E o salmista vai escrever no Salmo 55, não precisa abrir, em versículo 22, entrega tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Versículo 23, no entanto, tu, ó Deus, fará descer o abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os que não conseguiram viver nem a metade dos dias que lhe estavam reservados. E ele vai terminar dizendo: eu, porém, depositei toda a minha confiança em ti. Ainda dentro da carta de Pedro, versículo 8, sede sóbrio, irmãos, e vigiai. Olha para 3 crentes do teu lado e diga para ele: vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em outros irmãos espalhados por todo o mundo. E a igreja diz: toma o seu assento, misturando glória a Deus com aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo te exalte. E fazendo isso, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero que você use o dedo indicador de profeta e diga pelo menos para 3 pessoas: me ajuda a pregar, e diga para ele: lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Entenda, irmão, há 2 casas construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia.
Eu sei que às vezes você ora para que Deus use da sua força agora para que você venha ver. Mas a Bíblia diz que a tempestade vem no mesmo tempo sobre as duas casas. Ele vai provar as duas casas ao mesmo tempo. Ele vai provar a casa que está edificada sobre a areia, e Ele vai provar a casa que está edificada sobre a rocha. A história contada é pós-tempestade, porque diz que quem edifica sua casa sobre a areia não suporta vento forte. Quem edifica a casa sobre a areia não suporta ventania, tufão e enxurrada de água. Mas a Bíblia está dizendo sobre você que quem edifica a casa sobre a rocha suporta. Então dizer para mim que você vai parar, que você vai deixar, que você vai largar, você está descumprindo o que está escrito a teu respeito, porque diz que quem edifica a casa sobre a rocha, eu não estou falando de uma rocha terrena, rocha é Cristo. E a Bíblia diz: a pedra que os construtores rejeitaram é esta pedra que nós nos apoiamos. Então já em Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3 vai dizer: bem-aventurado os que leem, como os que ouvem. E aí vem a coisa maravilhosa, porque agora você está sentado me ouvindo, mas quando você lê em voz alta em casa, você está lendo e está ouvindo o que está lendo. Então o texto vai dizer: bem-aventurados os que leem, como também os que ouvem as palavras desta profecia e a obedecem, às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos estão à porta. Hoje é dia dos pais. Imagina, você cria um filho, mas esse filho não lhe obedece. Você dá comida, dá bebida, dá moradia a ele, educa ele, mas ele não te obedece. Quando ele precisa de algo, ele pede a você e você entrega a ele. Mas quando esse pai requer obediência, o filho desobedece. É exatamente assim que muitos de nós vivemos debaixo da presença de Deus. Queremos as portas abertas, mas não queremos entregar a obediência. Queremos viver milagres, mas não queremos entregar a obediência. Eu não sei se você sabe, irmão, mas não basta ter um ministério e não viver o ministério. A Bíblia diz que nós seremos cobrados. Deus te deu um dom. Balança alguém para perto de você e fala: você tem um dom do céu. E esse dom tem que estar em exposição, irmão. Você está dizendo: pastor, em pleno funcionamento. Quem canta, canta. Quem toca, toca. Quem prega, prega. Quem intercede, intercede. Quem tem visão, passa visão. Quem tem revelação, entrega a revelação. Quem tem profecia, entrega a profecia. Mas não adianta dizer: eu vou me assentar e não vou fazer nada porque eu estou cansado. Talvez você não entendeu. O princípio diabólico de Satanás é te fazer se decepcionar dentro da igreja, para que dentro da igreja você não possa mais trabalhar. Mas eu vim liberar uma palavra apostólica para você: caído sim, morto não. Você está dizendo: a árvore cortada cuja raiz ainda está enficada no chão pode gerar vida, e eu sei que você ainda pode gerar vida. Deus está te dando tempo para você se reerguer. Quando a gente abre lá em Ezequiel capítulo número 2, nós vamos encontrar o sacerdote, quem deveria ser sacerdote, sem a roupa de sacerdote, sem o templo de sacerdote, sem a mitra de sacerdote, sem o turbante de sacerdote. Aí Deus aparece e diz: eu vim aqui mudar teu ministério. Você achou que ia ser sacerdote? Aí ele disse: o que é que eu vou ser? Eu te chamei para ser profeta. Aí ele: mas como assim? Sacerdote é ver o que você está vendo, roda girando dentro de outra roda, ser com 4 rostos, um anjo que tem 6 asas. Que você está dizendo: pastor, Deus vai impactar a tua visão, vai impactar a tua audição e vai mostrar a você o ministério. Ei, irmão, não é porque eu sou pastor que eu vou morrer pastor. São degraus, entre os demônios tem degraus.
Você chega no exército, na marinha, na aeronáutica, tem hierarquia, você vai subindo. Os céus também têm hierarquia. Hierarquia para chegada, hierarquia para estada, hierarquia final. Os discípulos eram pescadores quando foram chamados, quando entenderam o mistério, se tornaram servos. O que o servo faz? O servo faz tudo que o seu Senhor manda, mas eles evoluíram de servo para discípulo. O discípulo não faz só o que manda, ele fica de olho, esperto, sabendo que o ambiente está precisando dele. Peraí, tem alguém cantando, então eu vou orar. Tem alguém cantando, tem alguém orando, então eu vou interceder. Tem alguém cantando, tem alguém orando, tem alguém intercedendo, então eu vou profetizar. Você está dizendo, pastor, você faz parte, é um componente vital deste culto. Então quero que você entenda, vivemos num sistema de adoção. Que é isso, pastor? Os nossos pais verdadeiros receberam a missão de nos educar e nos preparar para o futuro. Deus nos doou aos nossos pais terrenos. Pode parecer confuso, mas eu não sou um filho da terra. E embora eu tenha o nome de meu pai, eu sou filho de Deus. A terra é o lugar onde eu moro temporariamente. Deus me doou aos meus pais para que eles me dessem um destino, um sentido. Eles são meus responsáveis legais. Mas quem é o meu verdadeiro pai? Adonai, Deus, Elohim, El Shaddai, Yahvé, Jeová, Jireh, El Elion, Ele é o nosso pai. A nossa vida na terra, irmão, tem um prazo de validade. Isso é, de acordo com que eu desfruto a vida. Se eu sou uma pessoa que desobedeço muito a Deus, eu vou viver pouco. O que a Bíblia diz? Honra o teu pai para que se prolongue os seus dias. Você está dizendo que você quer ter uma vida prolongada, honra o teu pai. Você tem dois pais para honrar. Você tem um pai terreno para honrar, e você tem um pai celestial. Agora vem a pegadinha: quem é mais importante? O meu pai terreno ou o meu pai celestial? O pai celestial. Você está dizendo, a Bíblia diz, Jesus fala isso: quem deixar casa, pai, mãe, por amor de mim. Você não está deixando ninguém aqui na terra, não. Você está cumprindo o teu chamado. Aí Jesus disse para Maria: mulher, eu estou fazendo as obras do meu pai. Ela falou: tá bom, mas dá para você quebrar o galho aqui também. É quando ele faz a multiplicação, quando ele faz a transformação de água em vinho. Você está dizendo, ele reconhecia a autoridade de Maria, mas ele sabia que a maior autoridade não era Maria, a maior autoridade era o Pai eterno sobre ele. Deixa eu dizer, dia dos pais é dia de visitar, almoçar, entregar presente. Mas quando chega a hora do culto, é hora de dar a presença. Porque qual é o pai mais importante para você? É aquele que estabeleceu os céus, criou todas as coisas e preparou a terra para que você pudesse viver. Ele é o supremo arquiteto do universo e tem o controle sobre todas as coisas. Parece que você está no controle, irmão, mas você nunca esteve no controle. Vivemos num mundo criado por esse Deus, e nós fomos formados por Ele. A natureza, os céus, a terra, os mares, as aves dos céus, os animais, tudo que existe, tudo que os teus olhos conseguem contemplar, foi Deus quem criou. Nós estamos vivendo agora a chamada dispensação de Deus. Repete comigo: nós estamos vivendo agora a chamada dispensação de Deus. Me explica, pastor. Dispensação é o período de tempo, e pega isso, de Deus. É um tempo determinado pelo supremo arquiteto do universo. Ele formou Adão do pó da terra, e Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Não confunda. Adão era imagem e semelhança de Deus porque, primeiro, Adão não tinha pecado. Segundo, Adão era imortal. Terceiro, Adão tinha inocência, nunca havia escorregado. Só que quando Adão pecou, foi expulso do jardim,
Fora do jardim, Adão teve 2 filhos. E aí você conhece a história: Caim mata Abel e Adão e Eva ficam sem filhos. Mas aí Adão e Eva se conhecem de novo e eles têm um outro filho. Esses filhos prosperam na terra e eles chegam até o período de Noé. Você está dizendo, esses filhos são filhos do pecado. Por isso que Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Para de falar que a mãe de Davi era uma prostituta. Vai ler a Bíblia direito, porque não é isso. Ele está dizendo: eu fui gerado em pecado. E aí você vai entender: todo mundo que nasceu depois que Adão caiu no pecado não é imagem e semelhança de Deus. Porque eu vou dizer mais uma vez, eu vou perguntar e você responde: Deus tem pecado? Então como é que eu sou imagem e semelhança de Deus se eu sou pecador? Eu sou imagem e semelhança de Adão. É por isso que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão caiu e perdeu o aspecto de perfeição e divindade, mas o segundo Adão veio perfeito, obedecendo às ordens do Pai, e não quebrou nenhuma regra e viveu-as debaixo de obediência. Você está dizendo para nós, pastor, numa das tentativas de nos resgatar do pecado, Deus trouxe Jesus, prometeu o seu filho. Jesus veio ao mundo para resgatar o que estava perdido. Vê se eu estou falando de você e de mim. Jesus veio ao mundo para resgatar aquilo que não tinha mais jeito para a terra, mas ele tinha um jeito para mim. Para a terra eu não valho nada, irmão. Sabe quantas pessoas me abandonam porque olham para mim e não vê nada? Mas ele nunca me abandona. É por isso que eu gosto de cantar e acho que faz tempo que eu não canto. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Você está dizendo, muitos vão te abandonar pelo que você é agora ou pelo que você já foi, mas para ele não importa quem você foi nem o que você é. Ele te dá acesso agora. É por isso que eu cantei 2 vezes. Tem gente que diz: o pastor cantou 2 vezes, que não pode cantar. Não, irmão, no período do louvor eu vim até Camaiota se me der oportunidade. Mas eu cantei: a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba está vazia, e ele está vivo agora no nosso meio. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Dá uma olhada 360. Se tem essa quantidade de pessoas, ele está presente junto conosco. Muitos confiam em carro e cavalo, mas eu confio nele. Muitos confiam no dinheiro e na riqueza, mas eu confio nele. Muitos confiam nos planos de saúde, muitos confiam no dólar, no euro, na criptomoeda, mas eu confio nele. Você precisa entender, ele veio atrás das ovelhas perdidas. Quando ele fala ovelha perdida na casa de Israel, somos nós. A gente estava perdido, irmão, e a gente foi achado. E eu gosto de pregar sobre isso aqui. Um dos temas do curso de discípulos nós vamos entregar: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi você. Eu só quero alguém aqui que possa me ajudar nessa noite. Levanta, tem 2, tem 3. Fala aí para 3 pessoas: você não escolheu Jesus, ele escolheu você. Vai. Eu tenho que perguntar, está gravando? Então tem que ter cuidado, né? Deixa eu te falar, Betel não é um lugar que você escolhe. Ele escolhe você e te coloca aqui. Tanto é, irmão, que tem gente que vem de Niterói, tem gente que vem do Rio do Ouro, tem gente que vem da Arsenal, tem gente que vem lá dos confins de Maricá, tem gente que vem lá de Cordeirinha, 40 km, irmão, para estar numa igreja, passando na porta de várias igrejas. Por quê? Porque você não escolheu estar aqui. Ele disse: eu quero que você sirva aqui, eu quero você aí. Mas por que ele te quer em Betel? Em Betel ele vai te dar um novo nome, vai te levar de volta para o propósito. Aguarda o que Deus vai fazer com você em Betel. Balança alguém aí com fé e fala para ele: aguarda o que Deus vai fazer com você em Betel. Vai ter crescimento, irmão. Aleluia. Então você precisa entender, nós fomos resgatados por ele. E aí, quando o véu do templo se rasga na morte de Cristo, por que rasgou? Para que eu e você tivéssemos acesso. O véu limitava a nossa passagem.
Por isso que eu falo, deixa a religiosidade de lado, o véu, não deixa você passar. Para que você tivesse acesso, ele rasgou o véu e disse: agora tu entra. Não, mas não é só para os santos, entra. Mas não é só para os lavados, entra. Não é só para os remidos, não, entra. Vinde como estás, está com maconha no bolso, entra. Está com cocaína no bolso, entra. Está com maço de cigarro no bolso, entra. Bebeu algumas tequilas, umas cervejinhas, um álcool, entra. Vem do jeito que você está, mas fica tranquilo, quando você permanecer na casa, ele vai mudar a tua fala, vai mudar os teus gestos, vai mudar os teus pensamentos. Aí o salmista falou: ele colocou um novo lábio na minha boca, me colocou sobre uma rocha firme. Você precisa entender, irmão. Todos nós fomos resgatados. Nenhum de nós valia nada. Eu não pagaria R$1 por mim. Eu sou o mais indigno de todos para estar aqui. Eu não mereço que ele me visite, irmão. Eu não mereço que ele fale comigo, porque eu era digno de morte. Eu ainda sou digno de morte. Mas ele vem falar comigo. Ele vem e me sonda. Ele vem e me compreende. E o que o diabo está querendo fazer? O diabo quer tirar você do céu, irmão. Nós somos estrangeiros. A terra não é o nosso último estágio. O nosso último estágio é o céu. Alguém dá glória, alguém dá aleluia. O nosso último estágio é o céu. Alguém dá glória, alguém dá aleluia. Nosso último estágio. A terra não. Nós somos estrangeiros, peregrinos. E o diabo quer que você desobedeça a Deus aqui na terra. Por quê, pastor? Porque ele quer condenar a tua alma imortal. Eu não sei se você sabe, a tua carne é mortal, mas a tua alma é imortal. E o que ele quer fazer? Condenar a carne na terra. Para quê? Para que isto que é mortal não se revista da incorruptibilidade. Está escrito? Você está dizendo: em breve isto vai ser revertido, porque isto não pode subir como está. Não adianta eu vir aqui de terninho, arrumadinho, perfumadinho. Não adianta com o perfume que eu ganhei no dia dos pais. Não adianta, porque isso não me leva para o céu. O que me leva para o céu? A obediência ao eterno e supremo Deus, aquele que me criou, aquele que me sarou, aquele que me salvou. É isso. E a obediência não está na roupa, a obediência não está no anel, a obediência não está no carro, a obediência não está na casa, a obediência está no caráter. Porque eu posso ser obediente dentro da igreja para todo mundo ver, mas posso ser um salafrário lá do lado de fora. Eu posso ser obediente dentro da igreja, mas posso ser um mau caráter lá do lado de fora. Eu posso ser obediente nas mídias sociais, mas posso ser desobediente nos bastidores da igreja. Então isso não salva, a foto não salva, o carro não salva. O que salva é o caráter do cristão. É por isso que eu pedi para você ler Efésios, e você vai entender qual é o caráter do cristão. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer, irmão, mas nós temos que estar preparados. Existe um relógio, declara comigo: existe um relógio. A Bíblia chama de dispensação os 7 períodos que Deus determinou para a terra. Olha isso. Você está dizendo: nós estamos no 6º período de 7 que Deus ordenou. O primeiro período eu toquei nele, mas vou abrir a tua mente. É chamado de inocência. A primeira dispensação é inocência. É um período que Adão e Eva viveram no jardim sem desobedecer a orientação do Deus eterno. Ei, irmão, eles não ficavam andando de igreja em igreja atrás de um profeta para falar com Deus. Deus falava todo dia, na parte da tarde a palavra era a mesma: não coma da árvore que vai te levar ao pecado, permaneça fiel às minhas palavras. Não, mas eu quero uma outra mensagem. Aí vai para o YouTube e acaba ouvindo coisa que não deveria ouvir, fazendo coisa que não deveria fazer. Ei, irmão,
Se Satanás entrar dentro da igreja do jeito que muita gente imagina que ele é, eu disse, do jeito que as pessoas imaginam que ele é. E como as pessoas imaginam? Alto, chifrudo, preto, olho vermelho, dente de vampiro, rabo com uma ponta, uma lança de tridente na mão direita, uma voz grossa, entra e sai de parede. O que a igreja vai fazer? Na mesma hora, pelo menos 3 crentes nessa igreja, nesse culto, ia se levantar. Um ia começar a baixar, o outro ia começar a cortar. Aí uma irmã ia dar glória, a outra ia dizer sai em nome de Jesus, a outra ia dizer queima Senhor. Aí alguém já ia pegar o bandeiro, já ia tocar um reteté, queima ele, Jesus que vai. Aí o diabo vai sair fora, ele sabendo que ia ser expulso. O que ele fez? Aprendeu o que está escrito. Nisso ele é especialista. Aí o que ele fez? Ele começou a cantar nas igrejas. Hoje ele está no altar, sim, ele está com a Bíblia na mão aberta, ensinando quem está sentado. Aí a Bíblia vai dizer em Apocalipse, Jesus falando, é sinagoga de Satanás. Está cantando para Deus, mas Deus não está recebendo adoração. Está ofertando para Deus, mas Deus não está recebendo oferta. Está orando para Deus, mas Deus não está recebendo oração. Por quê? Porque é sinagoga de Satanás. Por que é sinagoga de Satanás? Porque quem manda no altar é Jezabel. A palavra não é segundo o Espírito Santo, a palavra é segundo quem está na igreja quer ouvir. Eu quero receber, então recebe. Eu quero ser curado, então recebe cura. Eu quero que a porta abra, então a porta vai se abrir. E aí você fica no evangelho, oba, mas a porta não se abre se não tiver conserto. O milagre não acontece se não tiver conserto. Você está dizendo, a prosperidade não vai chegar se não tiver conserto. Então tem muita igreja, muita gente, mas eles estão sendo sustentados por Satanás. Quem propõe a palavra e o louvor e a direção do culto é o próprio pastor. Isso é antibíblico. É só tu abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo de número 4. Jesus está em jejum, já faz 40 dias no deserto. O diabo chega com o livrão debaixo do braço, igual os crentes velhos da década de 70 e 80, e abre a Bíblia e diz: salve os irmãos com a paz do Senhor. Ninguém responde amém. Aí o diabo olha para Jesus, folheia a Bíblia e diz: ei, por que tu está com fome? Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai ser questionado dentro da palavra, mas como conhece a palavra, porque a Bíblia diz que ele é a palavra, vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era Jesus dizendo: vai me tentar na palavra, eu vou responder na palavra. Aí Satanás vem com a segunda proposta, que todo crente quer. Todo mundo quer a glória, mas não quer pagar o preço. Todo mundo quer os mais altos degraus, mas não quer pagar o preço. Quer se formar na faculdade, mas não quer estudar. Quer apresentar a foto lá na zona sul do Rio de Janeiro, de trás, de frente ali para a Praia da Orca, mas não quer pagar preço. Aí ele vai dizer: para quê? Você está jejuando para alcançar a glória? É só se curvar diante de mim, que eu te dou toda a glória dos reinos. Aí Jesus vai dizer: só diante do Eterno eu vou me curvar, somente a Ele eu vou adorar. É Jesus dizendo: eu não preciso de pacto com o capeta para chegar ao lugar que eu vou chegar. Se a palavra já foi liberada sobre a minha vida, alguém vai dar glória. Você está dizendo: pastor, é a Bíblia sendo aberta pelo próprio diabo tentando Jesus, mas Jesus vai vencer. Mas eu estava na dispensação. Primeira dispensação, inocência. Segunda dispensação, consciência. É da queda do homem. Sim, quando o homem caiu, ele pecou, veio a consciência. Por isso ele disse: estamos nu, vamos se esconder de Jeová. A terceira dispensação é o tempo do governo humano. É o tempo do dilúvio até a torre em Babel. Que é isso, pastor? É quando Deus destrói a humanidade por causa do pecado, mas ele separa uma família. Deixa eu ver a família separada, deixa eu ver. Ele separa uma família que vai sobreviver ao caos. Irmão, não fica preocupado se alguém vai apertar o botão da bomba atômica, você vai sobreviver. Não fica preocupado se o Brasil vai entrar em guerra, você vai sobreviver. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Acabou o dilúvio. Os homens fizeram a matemática, pecamos contra Deus e Ele destruiu os nossos
torre que fuja da ira de Deus. E o nome dessa torre era Babel. O que você está dizendo? Babel te leva a fugir de Deus, mas Betel te leva a se aproximar do Eterno. Eu vou dizer de novo: Babel te leva a fugir da presença, mas Betel te leva de volta à presença de Deus. Pega a visão. Quarto, dispensação, promessa. É quando Deus aparece a Abraão em Gênesis de número 12. Quinta dispensação é quando Deus aparece a Moisés em Êxodo, e Moisés traz a lei para o povo. Então a quinta dispensação é lei. A sexta dispensação, a lei, ela abrange o período de Moisés até Cristo. Quando Cristo nasceu, tomou a primeira mamadeira, a lei parou e foi dado início à graça. Mas assim como na lei, o diabo tentou matar as crianças para que a lei não surgisse. A ordem de Faraó foi: mate todas as crianças. Na graça, o diabo também determinou a matança das crianças. Mas como na lei, Deus trouxe o escape na graça. Jesus não morreu na matança das crianças. Não só não morreu, como viveu. E também viveu João Batista e Natanael. Você está dizendo, a graça foi instituída por Jesus. É por isso que Santa Ceia não tem nada a ver se você é batizado nas águas ou não, irmão. Eu te peço para você buscar no Google. Santa Ceia não tem nada a ver quanto tempo você tem de igreja. Santa Ceia não tem nada a ver se você tem diploma ou não de igreja. Santa Ceia é você entendendo a graça. Este é o meu corpo que foi partido por vós, e este é o meu sangue. Fazei em memória de mim. Você precisa entender a graça. Jesus traz a graça. Por isso que quando você abre a Bíblia, você vai encontrar lá Primeiro Testamento e Segundo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento e ele está dizendo: o antigo ficou obsoleto, estou trazendo um novo. E testamento só se deixa para quem morre, irmão. Quem morreu, deixa. E quem está vivo, vive. Aleluia, mas acho que não compreendeu. Vou te dizer outro. Testamento você deixa quando você parte. Então quando ele levanta o cálice, ele diz: esse é o novo testamento, meu sangue. Não fazei depois de ter sido batizado na piscina, na água do rio, ou com um caneco de água na cabeça, ou na praia de Itaipuaçu. Fazei em memória de mim. Então já caiu uma religiosidade aí. E está dizendo: olha, a partir de agora eu estou colocando a graça. Bom, e esse período da graça, quem é que dirige? O Espírito Santo. O responsável pela direção da graça é o Barracodes, derramado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Segundo João capítulo 14, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita conosco e está dentro de nós. Então o que você está dizendo para nós, pastor? Quem aqui sabe e tem certeza que o Espírito de Deus está dentro de você? Levanta a mão para mim identificar. Então não deixa ninguém abalar a tua fé, teu espírito. Olha só isso: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Só quem está envolvido no poder, só quem está envolvido no poder. É porque a gente faz confusão. Segura, Senhor. A gente faz confusão. Ter o Espírito Santo significa em falar em língua. Não, irmão. Muita gente tem o Espírito Santo, mas não fala em língua. Porque ter é uma coisa, ser batizado em língua estranha é outra. Você está dizendo, quando você se converteu a Cristo Jesus, você foi selado pelo Espírito. Você ainda não fala língua estranha. E depois vem o batismo com o Espírito Santo, o poder dele sendo derramado sobre a tua vida. Você está dizendo, tem gente que é selado, mas ainda não está empoderado. E eu vim aqui nesta noite dizer para você que é tempo de você entender isso. Não basta ser selado, tem que ser empoderado. Eu vou falar de novo. Não basta ser selado, tem que ser empoderado. Eu vou dizer de novo. Não basta ser selado, tem que ser empoderado. Glória a Deus. Receber o poder, para quê? Pergunta a igreja, para quê? Ah, tem que receber o poder, para quê? Vai. Ah, para
curar os enfermos, sarar os doentes, pregar a palavra, levantar quem está caído, curar o cego, curar o surdo, curar o mudo, ressuscitar quem está morto. Você sabe por que o diabo tem colocado no coração de vocês que vocês são fracos? Porque se ele conseguir fazer com que isso permaneça em vós, vocês não vão ter autoridade para curar quem está doente. Mas eu digo para você que está chegando um novo ambiente, um novo momento para esse ministério, para essa igreja e para os seus membros, onde você se levanta com autoridade, com poder, recebe autoridade para falar, recebe autoridade para curar, recebe autoridade para pregar. Autoridade crente sem autoridade é um crente fraco, mas um crente que tem autoridade não se curva com o sistema, não abaixa a cabeça para Satanás, não para de falar, não para de cantar, não para de pregar. Autoridade. Aí Paulo vai dizer, sabe o que aconteceu comigo? Ele diz, o poder dele se aperfeiçoou quando eu estava fraco. Se você está fraco, o poder dele vai se aperfeiçoar, né? Eu disse que a gente está na era da graça. A graça é a sexta dispensação. Entenda que assim como o número 7 é o número de Deus, não tenho tempo para explicar. Outro dia você me lembra, 9 é o número do diabo. Que é isso, pastor? Mas eu não tenho tempo para entrar nessa seara por causa do tempo. Você está dizendo, inclusive 2025, irmão, é o diabo agindo, é o número dele. Não, pastor, 2025. Vai ler a Bíblia, vai estudar, para você entender que ele está entranhado em todos os setores, dentro da igreja, nas rádios evangélicas, nos altares, na política, no Senado, na presidência, na Suprema Corte, dentro dos hospitais. Ei, irmão, você precisa entender que ele está em todos os lugares. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quando você vê um demôniozinho de terreiro, de umbanda, ou alguém que se manifesta ali, aquele ali é um demônio pequeno. Existem demônios que são setoriais, existem demônios que são territoriais. E ao contrário do que você acha, você vai ficar lá, Cristo Redentor é um. O nome dele não é Cristo Redentor, é um nome bonitinho que te deram para você colocar e daí ir lá e tirar foto. Olha, quando eu fui no Cristo, se eu fosse você pagava isso. Você tirou foto com uma entidade, nem sabe. Eu lembro quando eu fui no Cristo Redentor com a minha esposa, irmão, eu já era um crente assim, um pouquinho pentecostal, e não deu nada certo no Cristo, irmão. E eu lembro que a nossa foto tirada do Cristo foi apagando, apagou a veste que ela estava, apagou a veste que eu estava, apagou o rosto, só ficou ele. Depois que eu comecei a entender só um pouquinho de batalha espiritual, eu entendi por que ele ficou. Depois disso, irmão, eu viajo, eu vou em alguns lugares, mas eu não fico tirando foto de um monumento e muito menos colocando a minha foto, porque eu tenho que saber o que aquilo carrega, que história aquilo traz, porque eu posso estar propagando olha isso, eu posso estar propagando um marco que Satanás levantou. Pastor, mas na outra igreja ninguém fala disso. É por isso que eu disse a você, cuidado com os infiltrados. Parece que são dos nossos, mas não estão conosco. Jesus disse isso quando os discípulos questionaram ele. Mestre, acabamos de ver um camarada ali, falando do mesmo jeito do Senhor, pregando as mesmas coisas que tu prega, curando e expulsando. Aí Jesus fez uma pergunta que constrangeu. Ele está conosco? Não, então não é dos nossos. Cuidado, tem muita coisa aí que parece, mas não é. Então estamos na dispensação da graça. A próxima dispensação será o reino milenar de Cristo. O que acontece? A igreja será arrebatada na dispensação da graça. Os 7 anos de tribulação vão acontecer na dispensação da graça. Quando acabar os 7 anos de tribulação e Cristo voltar nas nuvens, todas as televisões do mundo testemunharem ele aparecendo nas nuvens, montado no cavalo branco, onde vai dar para ver a escrita na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai eliminar os inimigos de Deus, eliminar os inimigos de Israel, aprisionar o diabo e vai estabelecer
Repete comigo: Deus vai estabelecer. Fala: Jesus vai estabelecer o governo milenar. Por 1000 anos Jesus vai reinar sobre a terra. A cadeira e o trono não estará sobre o Brasil, estará em Israel. Ele vai governar. E aí vai entrar o que, pastor? Se prepare que você não vai ver nenhuma rua esburacada, não vai ver esgoto a céu aberto. Vai ter crimes? Vai ter homicídios? Vai. Ué, pastor, mas se ele está governando, ele é o Deus de justiça. O que você está dizendo? Quem roubar vai morrer, quem matar vai morrer, quem arrancar o dedo mindinho da mão esquerda de uma pessoa vai ter o dedo mindinho da mão esquerda arrancado. E se alguém furar o olho direito de alguém, terá o olho direito furado, porque ele vai reger com cetro de ferro. Olho por olho, lembra? E dente por dente. Não é ditado popular, não, está na Bíblia. O que você fez àquela pessoa, você vai receber na tua vida. Roubei 4 vacas, terá 4 vacas tua aprisionadas. Você está dizendo, vai ser papo. Não tem esse negócio de camarada ser foragido da justiça, usar a Suprema Corte do país para bonificar uns e prender outros. Não, o que vai estar imperando a justiça do Eterno. De vez em quando eu oro, diz: Deus, deixa eu ser da Polícia Federal no teu reino milenar. Deixa eu bater na casa dos outros às 5 da manhã, surpreender alguns. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: isso vai acontecer porque está escrito. Quantos creem da glória? Dentro da dispensação, calma que eu já estou acabando, existe também 2 tempos. O primeiro tempo é chamado de Cronos. Cronos é o tempo do homem, que é o tempo medido, linear, marcado por segundo, minutos, hora, dia, mês e ano. Esse tempo geralmente é usado para planejar, agir, buscando resultados imediatos. É o tempo que eu e você usamos e buscamos diante do Eterno. Você marcou um compromisso para amanhã, mas você marcou no teu tempo, no Cronos. Duvido que tu dobrou o joelho e perguntou a Deus: permita-me marcar a agenda para amanhã. Você marcou, porque você acredita que amanhã você vai levantar. O segundo tempo chama-se Kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é o tempo da graça, o tempo da oportunidade. É o tempo em que as coisas se realizam de acordo com o propósito divino de Deus. E ele tem características. Primeira característica: esse tempo é perfeito, porque Deus sabe o momento certo para cada acontecimento na minha e na tua vida. A segunda, glória, meu Deus. A segunda característica: esse tempo é pacífico, porque acredito no tempo de Deus, acredito que traz paz, confiança, mesmo em situações desafiadoras, pois sabemos que Ele está no controle de tudo. Terceira característica do tempo de Deus: proposital. O tempo de Deus não é aleatório, mas faz parte de um plano maior, onde cada fase tem o seu propósito. Quarta característica do tempo de Deus: requer paciência e fé. Repete comigo: requer paciência e fé. Vai. É preciso ter paciência e confiar em Deus, sabendo que Ele está agindo, mesmo que os meus olhos não estejam vendo o resultado imediatamente. O salmista vai dizer, Diácono Valdeci: esperei. Alguém vai dar glória, já deu aleluia, eu ouço. Esperei, Diego, com paciência do Senhor. O que significa viver o tempo de Deus, pastor? Esperar com confiança, aprender com as experiências. Quem sabe essa situação que você está vivendo agora não é Deus te ensinando. Eu não vou ler.
Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, é para você crescer. Davi vai derrubar o gigante, mas antes de derrubar o gigante, aprendeu como matar um urso e um leão. Esse Deus não está te ensinando? Aleluia. Aprenda com as experiências. Confia no plano divino de Deus. Aceita que Deus tem um propósito para a tua vida, mesmo que você não esteja entendendo nada agora. Pega isso. Kairos é o tempo de Deus, é a vontade de Deus para a tua vida. Você pode dizer isso para quem está ao teu lado? Fala para ele: Kairos é o tempo de Deus para a tua vida. Vai. Mão do meu tempo para viver o tempo dele. Eu garanto que no tempo que Deus deu para Noé de 100 anos, para você ia tentar construir a arca em 10 dias. Mas uma palavra, ele trabalhou por 100 anos. E Deus nunca precisou aparecer para Noé como apareceu para Abraão para animá-lo. Determinado. Estava como um diácono Natanael lá derrubando o muro, deu uma martelada no dedo indicador e deu uma na mão. Está doendo até agora, Natanael. Achei que nem ia dar para tocar, tinha que botar joelho. Então você imagina quantas vezes em 100 anos Noé não acertou a cabeça do dedo, a farpa da madeira, mas não largou o propósito. Você está dizendo, dentro desse tempo de Deus encontramos duas vontades. Acabando. A primeira é a vontade permissiva e a segunda é a vontade perfeita. A vontade permissiva de Deus é quando Ele dá a você o livre-arbítrio, ou seja, o exercício de fazer a sua escolha, mesmo que a escolha que você está fazendo te leve a sofrer. Ele permite. Não adianta se reclamar: por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque você escolheu fazer, você premeditou, deixou que isso acontecesse. Vontade permissiva é quando ele dá permissão ao diabo de agir contra você. O que é isso? Eu preguei isso alguns dias atrás. Espírito de oposição que se opõe a você. Você fala: vou comprar isso, para quê? Mas é dessa cor, por que essa cor? Vai ser naquela rua, porque naquela rua se opõe. Aí a Bíblia vai mostrar: o sofrimento de Jó foi permissivo. As escolhas pecaminosas dos seres humanos levam-nos a viver danos individuais e até danos familiares. A escolha, a vontade permissiva de Deus dá a nós outros a liberdade de escolher a fé ou rejeitá-la. Você está dizendo, importa ressaltar, reconhecer a vontade permissiva de Deus ajuda a entender a complexidade da interação entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Paulo disse claramente: tudo me é lícito. Por quê? Porque eu estou debaixo da vontade permissiva, mas dou 2 passos para a direita e entendo que nem tudo me convém. Pegou? Dá para ser crente, irmão. É só entender, pensar devagar. Vontade permissiva não significa que Deus aprove os desejos e as escolhas ruins, mas que Ele respeita com liberdade a decisão que você tomou. Mas existe a vontade perfeita, é aqui. A vontade perfeita e soberana de Deus. A vontade perfeita e soberana é o plano ideal de Deus que Ele deseja para a criação, para viver uma vida de compromisso com Ele. Aí Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e dominações,
sejam principados e sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Já Salomão escreveu em Provérbios 16:13: a sorte se lança no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Jó 42, versículo 2: bem Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Vontade soberana. Aí o salmista escreveu 135, versículo 6: tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Paulo escreve em Romano capítulo número 9, versículo 20 e 21: mas o homem que, quem és tu, que a Deus replicas, porventura obra dirá ao que fez, por que me fizeste assim? Porque tem gente que faz isso. Por que o Senhor me fez preto? Por que o Senhor me fez gordo? Por que o Senhor me fez baixo? Por que o Senhor me fez pobre? Para de reclamar e entende a vontade soberana de Deus na tua vida. Se coloca de pé. Isaías vai dizer no capítulo 46, versículo 8 e 11: lembrai-vos, diz, tende ânimo, sonoplasta, olha para mim, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanece de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito e também executei. Deus nos diz o que significa ser único. Ele nos diz que o que está no coração da divindade, que significa para mim ser Deus, é que desde o princípio eu anuncio todas as coisas. Há duas declarações fortes aqui. A primeira: declaro como as coisas terminam. É ele dizendo: eu declaro, não é você. Eu declaro como as coisas terminam, muito antes de acontecerem. Segunda coisa, eu declaro não apenas os eventos naturais, mas eventos humanos, obras, coisas que ainda não foram feitas. Há uma promessa, e eu gosto de falar para quem está longe da Bíblia, vivendo incredulidade, estando dentro da igreja. Deus já declarou pela boca dos profetas que o Rio de Janeiro viverá um tsunami. Se isso acontecer, como é que está a tua casa para que ele desvie as águas? Porque lá nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, em Flórida, uma família cristã, o marido estava do lado de fora e resolveu construir um bunker. Ele teve um sonho. Quando ele acordou, era um sonho. A mulher tomou ele como doido, mas ele construiu o bunker. Um belo dia, ele nesse sonho sonhou que estava do lado de fora, diaconisa Tainara, e as gotas que caíam do céu eram gotas vermelhas. Joga na internet, chamada chuva de sangue. Acontece de vez em quando por aí, mas a gente não vê no noticiário. É porque o diabo não quer que você saiba quando Deus cumpre na natureza os nossos pecados de desobediência. Então, se Noé fosse nos dias atuais, a Globo ia esconder. Acredite, como eles esconderam no Rio Grande do Sul, só morreram 300 e poucas pessoas. Engraçado, a água subiu de madrugada matando gente a beça e só morreu 200 e poucas pessoas. Mas vamos voltar para cá. Você está dizendo, pastor, o homem constrói um bunker, passa-se os dias e ele sai do lado de fora. A mulher deu ele como maluco, mas de repente uma nuvem negra aparece no céu e a gota cai na palma da mão. O que era? Chuva de sangue. Na mesma
uma hora ele pensou: o sonho está se tornando realidade. Pegou toda a família, levou para dentro desse bunker. Um furacão, irmão, enorme caiu sobre a terra, saiu destruindo tudo. Pasmem hoje, senhores e senhoras, aquilo passou destruindo tudo que encontrou pela frente. Mas quando ele acabou de passar, a família saiu e a casa estava intacta. Estou pregando na igreja errada. Quando ele saiu do banco, a casa estava intacta. Está escrito na palavra: nem maldição cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus! Você viu uma tsunami? Ei, o mar de Itaiguaçu anda meio esquisito. Uma hora ele está, outra hora ele não está. Será que é Deus não avisando? Mas Deus avisa. A Bíblia diz que Deus não faz nada. Evangelista e profeta Jason, Deus não faz nada sem avisar aos seus servos. Se está na internet, é Deus avisando. Se eu sou você, eu se preparava. O quê? É tempo de colocar a casa em ordem. Avivamento é o tempo de colocar a casa em ordem. Voltar para Cristo, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ler, voltar a clamar. Primeira coisa que eu fiz, sentei com as minhas filhas, com a minha esposa, sentei em casa, se eu estiver viajando e der uma tsunami, para onde vocês vão? Eu disse: como assim? Calma. E eu instruí elas em duas coisas, e elas já estão instruídas. Pastor, o senhor é doido. Eu prefiro deixar minha casa preparada do que despreparada. Imagina, tu tá longe, não sabendo se morreu ou não. Você tem que ter um contato de emergência. E se todas as torres de celular caírem imediatamente, como é que tu fala com o teu cônjuge? Você precisa estar preparado. Pastor, você está dizendo: Deus tem falado que vai sacudir a nação brasileira, mas vocês estão vendo tudo na televisão e estão ignorando os avisos de Deus. Mas Deus vai me proteger, será? Porque eu lembro que ele protegeu Isaías, Ezequiel, Jeremias, alguns servos, alguns jovens, mas a maioria ele não protegeu. Por que não protegeu? Porque a maioria estava em pecado. Cuidado, irmão, na contabilidade de Deus, em que lado você está? É em pecado ou na turma que não está pecando? É noite de conserto para a tua vida. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu anuncio as coisas, eu falo, e quando eu falo, quem vai poder fazer voltar atrás? Eu tenho a soberania sobre tudo que existe. Eu sou o grande rei que governa a justiça e o amor. Eu sou Deus, o rei dos nossos corações. Eu estabeleci os governos. Eu sou o Deus dos deuses. Lembra da mensagem de domingo passado? Quando eu lanço um decreto, quem vai revogar? Quando eu me levanto, quem vai me rebaixar? Quando eu abato, quem vai tirar quem eu abati? Quando eu mato, quem vai ressuscitar quem eu matei? Mas quando eu ressuscito, quem vai matar quem eu rezar? Toca 3 crentes e fala para ele: você pertence ao Deus que é vivo, vai. Não, fala alto para ver se ele vai dar glória. Quem vai impedir o agir de Deus? Quem vai fechar a porta que Deus abriu? Quem vai revogar o decreto? Humilhar-nos, pós embaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. É a noite de Santa Ceia. Cutuca 3 crentes e fala para ele: é a noite de Santa Ceia. Deu a tua hora de ir embora, irmão, você já pode ir, mas eu vou servir a ceia, porque fica assim a hora do culto. Quando começar o lamento em todo o mundo e no Brasil, você vai desejar estar na presença, porque foi isso que aconteceu com Israel quando derrubou o templo. Eles penduraram a viola, penduraram a guitarra, penduraram o pandeiro, penduraram o santo. Como é que a gente vai louvar? Destruir o templo. Mas Deus ainda vai falar conosco. Pedro está fortalecendo os seus leitores, dizendo: irmãos, é tempo de se humilhar diante da presença de Deus. Dá a mão a quem está do teu lado, aperta ele, dá quem lhe dá glória, e fala para ele: esse é o dia em que você entende o que é ser cristão. Se humilha diante da presença dele e ele vai te exaltar. Se humilhe diante da presença dele e ele vai te exaltar. Se humilhe diante da presença dele e ele vai te exaltar. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão de Deus, para que ele te exalte. Fazendo isso, lança sobre ele toda a vossa ansiedade,